Olá, está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje o tema da conversa vai ser sobre luto. Apesar de ser um tema presente em algum momento na história de todo ser humano, pouco se fala sobre suas nuances e como lidar com essa situação. E justamente para tentar esclarecer esse assunto, temos o prazer de receber a doutora Luciana Pires de Lima. Ela é psiquiatra, referência do Hospital Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder estar aqui e conversar contigo sobre esse tema. Oi, Rodrigo, mais uma vez, pela confiança para a gente conversar um pouquinho sobre temas aí tão emblemáticos, E para dar início justamente ao nosso papo, eu queria que você começasse descrevendo o que é o luto. Bom, tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo agora entendem que luto tem a ver com morte, Mas, na verdade, não é isso, Luto é um processo, que se instala dentro da gente quando existe a perda da continuidade daquilo que a gente estava vivendo. Então, o que é isso, São as perdas como um todo, Como é que a gente vai lidar com as mudanças da nossa vida? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente precisa de ter um processo de luto muito bem estabelecido quando a gente sai, por exemplo, da nossa fase de infância para entrar na adolescência, quando a gente sai da casa dos pais para viver uma vida muitas vezes sozinho ou em companhia de alguém, quando a gente sai de um emprego para ir para um novo emprego, quando a gente sai de um país para ir para um outro país, a gente precisa ter um processo de luto para que a gente possa também estar apto para se abrir para algo novo, Então, luto, a morte, ela também faz parte de um processo de luto, mas luto não significa morte. Eu gostei muito da sua apresentação, ela é bem emblemática, porque ilustra justamente que o luto ele é um guarda-chuva que dentro dele envolve a questão do óbito, mas não somente. Exato, porque a gente vai ter muitos lutos ao longo da vida. A gente tem lutos diários, E lógico que quando a gente fala de alguns tipos de luto, aí sim são processos que muitas vezes são extremamente dolorosos. Por exemplo, quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença grave, a gente passa por um luto pelo adoecimento. Por quê? Porque a gente tem diversas perdas diante daquela situação, Quando a gente adoece, por exemplo, muitas pessoas não conseguem mais trabalhar, então isso compromete ali o status, aquela vida produtiva que a pessoa tem, por exemplo, perde a parte financeira. Até às vezes aquela pessoa, ela era cuidador de alguém e de repente agora ela tem que ser cuidada por alguém por conta de um adoecimento. Então são diversos lutos que a gente passa na vida, Alguns deles, como eu já falei, muito difíceis, são processos de luto mais complicados, mais difíceis de se vivenciar, mas todos nós passaremos e passamos por esse processo. E esse processo que pertence, à história e à vida humana, muito se fala das fases do luto. E eu gostaria que você elucidasse um pouco para a gente e para os ouvintes quais são as fases do luto.
Antigamente existia mesmo essa concepção, né, de fases de luto, porque primeiro começa os estágios, né? Começa com uma negação, depois começa a sentir isso, começa a sentir aquilo, começa a sentir aquele outro, e aí chega na aceitação. Hoje a gente não trabalha mais com esse conceito de fases de luto, não como se fosse um step, né? Primeiro assim, depois vai para isso, depois vai para aquilo. A gente trabalha com o conceito do Strobe, que é uma questão mais espiral, onde todos aqueles sentimentos que a gente tem diante do luto, né? Então, a negação, a barganha, a aceitação e por aí vai, elas estão presentes muitas vezes todas juntas. Então, a gente hoje trabalha mais com o conceito de espiral, onde vai e volta, ou seja, onde tem momentos que a gente está mais preso à perda, e tem momentos que a gente está mais preso à resolução. Né? Tem momentos que a gente volta de novo e fica mais ligado àquela perda, e tem momentos que a gente vai para uma resolução daquele luto. E assim a gente vai indo e caminhando por esse processo de luto. Então hoje a gente não trabalha muito com esses steps, né? Mas a gente entende que dentro do processo a gente tem diversos sentimentos e muitas vezes todos juntos, dentro desse mesmo processo, e não numa forma de steps. É muito importante você trazer essa elucidação para nós, porque ainda muito se difunde justamente sobre o critério de fases, né? E não sobre esse conceito mais moderno da espiral, que é muito mais condizente com a psique humana, eu acredito. Sim, isso, né? E quando a gente pensa que, né, a gente vai vivendo mesmo, né, esse processo, essa forma de lidar, né, a gente realmente observa que os sentimentos, aquelas fases, realmente elas estão presentes, né, juntas e misturadas muitas vezes, né? Claro, e algo que me chama muita atenção dentro desse tema é que, até pelo fato de o luto não ser algo exclusivo, né, e vinculado ao óbito de uma pessoa, que as pessoas evitam, as pessoas elas não gostam de interagir com o luto e muitas vezes não entendem a importância dele para o próprio processo de cura e superação daquela situação. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa relação entre você evitar o luto e a importância dele para a superação de grandes perdas. É interessante, Rodrigo. Acho que essa pergunta abre assim diversas janelinhas, né, para a gente pensar, porque pegando um pouquinho do que eu falei lá no começo, né, o processo de luto ele é extremamente importante até no nosso aprendizado quanto pessoa, para que a gente possa se abrir para algo novo. Imagina você, vou dar um exemplo assim, né? Imagina você hoje, se não tivesse passado pelo luto, né, de sair do ensino médio e ir para a faculdade, você não ia conseguir estar aqui hoje. Você ia estar preso lá, na perda dos amigos, na perda lá dos professores, na perda daquilo que você aprendeu no ensino médio, ia estar preso naquela situação vivida e não conseguiria usufruir do que você quer usufruir hoje, que é a faculdade, que é poder se abrir para estudar coisas novas. Então, sim, o processo de luto ele é fundamental até para o nosso crescimento quanto pessoa. A questão aqui é que quando a gente está diante de um luto, as sensações, né, que a gente sente no corpo,
os sentimentos, a dor, ela é muito forte, dependendo, né, do que aquela situação significa para a gente, ou aquela pessoa significou. Então, a dor do luto, ela está muito atrelada aos vínculos que nós fizemos, né? E com a condição que a gente está hoje, né? A condição psíquica que a gente está hoje. Então, o que aquilo, ou aquela situação, ou aquela pessoa representou na minha vida, ela também é aí uma base de como que a gente vai lidar com aquele luto, aquela perda. E o que acontece? A sensação realmente ela é muito dura, é muito sofrido, né? Do ponto de vista biológico, quando a gente está diante de um luto, a gente ativa um sistema que a gente chama que é o eixo do estresse. Ou uma questão mais técnica para a gente falar aqui, é a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, gonadal. O que é isso, né? A ativação desse sistema libera no nosso corpo um hormônio que chama cortisol, né? Que está vinculado muito àquela ativação de luta e fuga, né? Vamos supor, eu vou fazer só para ficar um pouco mais palatável o que eu estou falando, é assim, quando a gente está diante de uma ameaça, vamos pensar lá eu gosto muito de usar essa analogia, né? A zebrinha tá lá na savana, tá tomando sua água e de repente ela vê lá longe o leão chegando, né? Ativa ali esse sistema de estresse, que é o sistema de luta e fuga, né? Então a gente tem aquelas reações como no susto, por exemplo, né? A gente começa a ficar taquicárdico, o coração acelera, a gente fica ofegante, né? A musculatura enrijece para que a gente possa sair daquele ambiente correndo, e depois a gente tem a ativação de um outro sistema, que é o mais de relaxamento. Então tem pessoas que naquele momento têm vontade de vomitar, tem vontade de ir ao banheiro, começa a tremer, tem gente que amolece as pernas, né? Então, essa é a ativação desse sistema. Quando a gente ativa esse sistema, a gente tem uma série de repercussões no nosso corpo. E aí, Rodrigo, quando a gente está diante de um luto, diferentemente lá de quando a gente tem um susto, que aí a ativação desse eixo ele é um pouco momentâneo, né? Quando a gente está diante de um luto, que a gente ameaça a continuidade daquela situação que a gente vive, né? Que é a perda, né? Que a gente tem daquela situação, daquele vínculo que a gente fez com aquela pessoa, por exemplo. E quando eu falo da situação de novo, assim, a perda de um emprego, mudança de país, enfim. O cortisol, ele deixa de ser como no susto e ele passa a ser liberado não de uma forma aguda e que depois de alguns minutinhos ele volta no seu estado normal. Ele passa a ser liberado cronicamente. E quando eu tenho a liberação do cortisol cronicamente, começa a ter diversas alterações no nosso corpo. E imagina você ficar naquele estado mais de susto o tempo todo. Então as pessoas, elas evitam sim essas sensações, elas acham que talvez se elas evitarem viver o processo de luto, elas vão estar evitando essas sensações, mas a gente não pode pensar só nessa parte biológica. Eu fiz aqui um recorte da parte biológica, mas tem a ver também as questões culturais, questões familiares, né, de como que ao longo da vida eu fui, entre aspas, preparado para vivenciar as perdas, né? Uma sociedade mais ocidental evita demais lidar com as perdas, né? Uma sociedade onde todo mundo só pode mostrar os seus ganhos, por exemplo,
mostrar suas perdas é mais difícil para a pessoa que está ali inserida naquela sociedade querer experimentar isso, né? Então, o luto, a forma de como a gente lida com o luto, tem diversos atravessamentos. Então, pela cultura, muitas vezes pela religião, pela família com a qual nós convivemos. Então, a forma como a gente está na vida hoje, né? Tem muitos atravessamentos de como a gente supera, de como a gente lida com os lutos. O mais importante que eu vejo ao longo da sua fala é justamente o fato de ser um processo dinâmico e que envolve muitas questões da vida. Você acabar fugindo de um processo que, querendo ou não, é criado, né, para você aprender a viver e aprender com a próxima situação que você possa viver, é algo fundamental para o próprio desenvolvimento da pessoa, né? Sim, próprio desenvolvimento, exatamente. E tem uma questão, né, que a gente não pode deixar de falar. A gente vê que muitas doenças, sejam elas clínicas ou sejam elas psiquiátricas também, elas acabam sendo diagnosticadas após um processo de luto. Isso é muito importante, né, a gente observar. Então, por exemplo, tem diversos exemplos para dar, mas seja porque naquele momento a pessoa estava tão sofrida que ela deixou talvez de se cuidar, que ela não prestou atenção no corpo, ou até mesmo, agora eu vou entrar novamente numa questão biológica, como eu falei, com o cortisol, que é esse hormônio cronicamente sendo liberado no nosso corpo, diversos sistemas eles são atingidos, né? O sistema imunológico, por exemplo, quando a gente está mais estressado, a gente fica mais suscetível a pegar alguns resfriados, algumas gripes, né? Por exemplo. Mas a gente tem uma série de repercussões, né? Então, o cortisol sempre muito elevado, ele pode gerar, então, alterações no sistema imunológico, nos sistemas de coagulação, a gente fica mais suscetível a trombos, né? A gente fica mais suscetível à depressão de alguns neurotransmissores, então a gente pode abrir um quadro, então, depressivo, ansioso, né? Então a gente tem repercussão dos mais diversos sistemas no nosso corpo, né? Agora, eu posso dizer para você que evitar o luto não quer dizer, entre aspas, vou fazer uma brincadeira aqui, que as nossas células não sintam, né, esse luto. Se a gente recusar, muitas vezes, vivenciar, não quer dizer que a nossa psique e que o nosso corpo não está sentindo todo aquele processo. Quando você fala, né, que é um processo, sim, fundamental para o nosso crescimento, ele embora seja muito doloroso, né, muito sofrido. O que acontece também, né, tem esse estigma que eu falei para você, de enfrentamento do luto, porque hoje a gente vive numa sociedade onde nada pode se falar de perdas, onde muitas vezes a gente nem fala da morte, que é algo que todos nós atravessaremos, né? Como assim eu não falo de... É a única certeza que a gente tem na vida, a gente fala de tudo, a gente fala do que a gente devaneia, a gente fala dos nossos sonhos que a gente talvez nunca vai realizar, mas a gente não consegue falar de uma única certeza da nossa vida, por exemplo, que é a nossa morte, né? Então, essas evitações faz muitas vezes, não nos protege muitas vezes, né? Porque a gente evita tanto de falar de coisas duras, mas o que a gente sabe é que quando a gente se aproxima dessas questões de perda, a gente pode sim enfrentar as próximas de uma maneira melhor, né? Então, uma outra coisa que a gente tem, né, e que aí
me parece que são lutos mais complicados, são os lutos não reconhecidos, né? Então, por exemplo, lutos, por exemplo, né, dos pets, né? Quantas pessoas, o único vínculo que elas têm são com seus pets, ninguém valoriza às vezes, né, a perda. Por exemplo, o luto no masculino, no gênero masculino. A gente é criado de uma maneira onde o homem não pode chorar, onde o homem não pode sofrer, né? Então, a gente tem diversos lutos não reconhecidos na nossa sociedade. E eu vou mais além. O luto não reconhecido dos profissionais de saúde. Eu costumo fazer uma brincadeira, que não é bem uma brincadeira, que nós somos eternos enlutados. Por quê? A gente vê tanta coisa difícil, né, na nossa prática. Quantos pacientes que a gente faz vínculo, que eles estão muito sofridos pelo adoecimento, eles vêm a falecer. Me parece que a gente não pode nem demonstrar, né, o quão compadecido nós estamos com aquele sofrimento do paciente, o quão compadecido a gente está com o sofrimento, né, daquele familiar, o quão triste a gente fica quando a gente perde um paciente, porque a gente já é isso, né? Se a gente pensar assim, então um paciente, por exemplo, faleceu, e aí eu já tenho que ir lá ver o outro, eu não tenho nem tempo para respirar, para falar, poxa vida, né? Eu gostava tanto desse paciente, poxa, a gente não permite sentir, mas o sistema também não nos permite sentir, sabe? Então, como se fosse uma fraqueza, né? Então, esses lutos não reconhecidos, eu posso dizer que são os lutos que mais dão trabalho, assim, para a nossa psique, para o nosso corpo e para a nossa vida como um todo, né? Porque a gente não pode falar deles, não nos é permitido falar deles, muitas vezes. De fato, essa questão dos lutos, né, não reconhecidos e todo o processo que os profissionais da saúde acabam passando também, né, em relação aos seus pacientes, é importante de ser discutido e compreendido para que a gente consiga cada vez mais aceitar essa questão, justamente evitando o estigma que envolve, né, esse sofrimento que faz parte. Isso, por isso que muitas vezes os debriefings, né, com as equipes para falar desses casos é fundamental. Ter um lugar e um espaço para falar deles, né? Porque todos nós somos humanos, né? Hoje a sociedade nos coloca muitas vezes como robôs, né? A gente tem que ser o robô lá, a gente não pode sentir, a gente só pode sentir alegria. A gente não pode sentir tristeza, a gente não pode se enlutar, a gente não pode falar dos nossos erros, a gente não pode falar das nossas dificuldades, porque pode ser que pareça muito fraco, né? Então, aí eu fico pensando que a gente tá lá naqueles robozinhos programados, né? E vamos seguindo a vida assim, né? Então, o luto entra nessas caixinhas, né? Onde a gente muitas vezes evita de falar, a gente evita de se aproximar dele, mas mais uma vez, né? Não é porque a gente evita que a gente não sente. Tá lá dentro da gente. E a gente está passando, sim, por esse processo, a gente está vivenciando como no automático. Mas a importância é a gente experimentar essa fase. E muitas vezes, sim, a gente vai precisar de um profissional de saúde para nos ajudar com essa fase. Um profissional psicólogo que vai nos apoiar, uma rede de suporte familiar, de amigos, né? Imagina você que, sei lá, perdeu o seu cachorrinho e vai conversar com um amigo e o amigo fala assim, pelo amor de Deus, mas era só um cachorro, né? Ele não está validando aquele sentimento. Agora, quando a gente encontra alguém que nos escuta, que nos dá esse suporte, a gente passa por esse processo de uma maneira um pouco melhor. Então, muitas vezes a gente sim vai precisar
né, de um profissional, porque está mais difícil de passar por aquela situação. Tem momentos, sim, que daquele luto gera um transtorno mental. Passa, a pessoa não dorme, a pessoa começa a ficar extremamente ansiosa, com muitas crises de ansiedade, ou de repente, daquele processo de luto vira uma depressão. Então, sim, a gente vai precisar, muitas vezes, de um profissional da saúde mental, seja ele psiquiatra ou psicólogo. Isso não tem nada a ver com fraqueza, né? A buscar ajuda diante de uma perda, perda de um trabalho, de um emprego, da condição econômica, não quer dizer que a pessoa ela é fraca. Doutora Luciana, eu fico honrado e ao mesmo tempo muito contente por ter a oportunidade de te entrevistar e compreender melhor esse tema do luto e como ele está presente no nosso dia a dia e como é importante que a gente reconheça ele e saiba lidar, né, com essa característica humana. Para a gente caminhar para o final do nosso podcast, eu queria saber se você tinha alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Tem um pesquisador que é o Colin Parkes. Hoje ele é uma das autoridades, né, que trabalha com luto. Ele mora em Londres e ele tem uma frase que talvez eu não vou lembrar ali na íntegra a frase, mas ele fala assim: o processo de luto é o resultado por nós termos amado, né? Então, se a gente amou aquela situação que a gente viveu, se a gente amou aquela pessoa, com certeza a gente vai vivenciar esse processo de luto. Então, eu termino com essa frase, não muito na íntegra, mas é mais ou menos assim, né? O luto é resultado do amor que a gente teve por aquela pessoa ou por aquela situação. Muito obrigado, doutora Luciana, por poder estar aqui presente com a gente e esclarecer esse tema. Então, aqui a gente finaliza mais um podcast da Academia Digital Einstein. Se você gostou, quer continuar acessando, é só entrar no nosso site academiadigital.einstein.br para acessar mais conteúdos gratuitos como esse. E até o próximo episódio.